pessoal, vamos para mais uma questão aqui, bora lá? Olha, é uma questão de sistema linear, certo? Bem tranquila, que envolve um pouco de trigonometria. Para resolver essa questão, o que eu vou precisar de trigonometria é relembrar apenas da relação fundamental. Ou seja, o seno ao quadrado de um ângulo qualquer mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre será igual a 1, certinho? Então, é esse aí o conhecimento de trigonometria que eu vou precisar para essa questão. Bora lá. Para resolver essa questão, eu vou utilizar aqui a regra de Cramer, através de determinantes. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é calcular o determinante que nós chamamos de determinante geral, ou seja, o determinante D. Então, teremos a seguinte situação. D é igual. Esse determinante é formado pelos coeficientes das variáveis, ou seja, pelos números que acompanham as variáveis. Aqui, acompanhando a variável x, eu tenho o cosseno ao quadrado de θ e o seno ao quadrado de θ. Então, ficamos com cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. E aqui eu vou ter, acompanhando o y, eu tenho 1 positivo e 1 negativo, portanto, 1 e menos 1. O nosso primeiro determinante será igual a cosseno ao quadrado de θ vezes menos 1, dá menos cosseno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ vezes 1, dá seno ao quadrado de θ. Como é secundária, fica menos seno ao quadrado de θ. Legal. Só que, peraí, professor, o senhor disse nesse instante que eu precisava da relação fundamental, mas aqui está tudo negativo. Beleza. Vamos colocar em evidência. Eu vou colocar o menos em evidência. Então, eu torno isso aqui tudo positivo. Vou fazer uma pequena arrumação, ou seja, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, tudo isso dentro de parênteses. Pronto, está resolvido o nosso problema. Então, o que eu tenho aqui dentro do meu parênteses, tudo que eu tenho aqui dentro, é exatamente o que eu tenho aqui. Ou seja, é a minha relação fundamental. Portanto, eu posso dizer que isso aqui é igual a menos o valor da relação fundamental, 1. Está aqui o valor de D, certinho. Próximo passo, eu vou calcular o que nós chamamos de dx. O determinante x, eu retiro a coluna dos coeficientes de x e no lugar desses valores eu vou colocar os termos da igualdade. Então, eu vou ficar com 1, 0, os demais termos eu repito, 1 e menos 1. Logo, isso aqui será igual a 1 vezes menos 1, dá menos 1. 1 vezes 0, dá menos 0. Portanto, dx é igual a menos 1. Olha, podemos então dizer o seguinte, que x é calculado pela fórmula dx dividido por d. Ou seja, menos 1 dividido por menos 1. Portanto, o valor de x, logo, x será igual a 1. Calculado o nosso primeiro valor de x. Olha, com o valor de x eu já consigo eliminar algumas alternativas. Consigo eliminar a alternativa b, pois o valor de x é seno ao quadrado de x, a alternativa d e a alternativa e. Eu estou apenas entre duas alternativas. Para isso, eu vou calcular o dy. dy será igual a, procedimento é praticamente o mesmo, só que agora eu mexo na coluna do y. Eu vou manter os coeficientes da coluna do x, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ e troco a coluna dos coeficientes de y pela igualdade, 1 e 0. E aí resolvo normalmente. Isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de θ vezes 0, 0. Seno ao quadrado de θ vezes 1 vai ficar menos seno ao quadrado de θ. Portanto, menos seno
ao quadrado de θ. Então, galera, para calcular o y, dy dividido por d, ou seja, menos seno ao quadrado de θ dividido por menos 1. Logo, o valor de y é igual a seno ao quadrado de θ. Ou seja, a nossa solução será valor de x, 1, valor de y, seno ao quadrado de θ. Resolvida a questão, alternativa correta, letra C. Certinho? Espero que tenha ficado claro o suficiente e até a próxima, se Deus quiser.